Vamos fazer a leitura do texto. A lição hoje é a lição de número 11. Jacó, de enganador a homem de honra. Texto bíblico em classe está em Gênesis capítulo 32, do versículo 22 até o versículo 31. A verdade prática diz: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. É a verdade prática de hoje. Quando fala de Jacó, já fala de transformação. As lições, quando abordam sobre o patriarca Jacó, geralmente tratam sobre transformação. Gênesis 32, 22 ao 31. Estou com a minha revista digital aqui, que eu passei a minha com alguém que estava sem aí, não me lembro agora. Acho que foi a Jaqueline que estava sem. Versículo 22 em diante, vamos fazer uma leitura participativa. Amém? Diz assim: levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. A igreja? E tornou-se e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele o varão, até que a alva subia. E, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou em Peniel, e manquejava na sua coxa. Vamos fazer uma oração, a gente agradecer a Deus, pedir o pastor para fazer a oração, pastor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Mais uma vez, Senhor, clamamos sedentos por ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra e usa o teu servo como o Senhor tem usado, Senhor, para trazer a tua palavra de forma clara aos nossos corações. E por misericórdia, nos ajuda a colocar em prática todos os ensinamentos que temos ouvido, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, gente. Está continuando aqui dentro da temática, né? Falando sobre Jacó. Semana que antecedeu essa lição, a gente falou sobre, o tema abordou sobre a experiência transformadora de Jacó. Fala ali sobre o deserto de Berseba, onde ele se deitou, fez uma pedra de travesseiro, teve aquela visão da escada que ia da terra até o céu. Ele viu os anjos subindo e descendo, é isso? E hoje a gente vai falar sobre a transformação de Jacó, vai depois dar sequência na próxima lição, se não me engano, falando de Jacó e Esaú, né? Falando do relacionamento dos dois. Então a lição de hoje, vê que na lição, o título da lição já traz, né, o estigma que Jacó carregava, o estigma de enganador. Jacó, de enganador a homem de honra. Os irmãos sabem que Jacó carrega esse nome, né, porque enganou, mas principalmente porque diz que a tradução do nome dele, Jacó, é enganador, né? Isso, ou suplantador. Só que quando você vai estudar, você percebe que essa tradição, né, de chamar Jacó de enganador é uma tradição posterior. Na verdade, o nome dele está relacionado ao fato dele ter nascido agarrado ao calcanhar do seu irmão. Se você pegar lá o texto de Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 25, versículo de número 26. Minha tradução é um pouquinho diferente. Essa aqui eu acho que é NVI. Essa NVI
Diz assim, ó, depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Está vendo? O nome dele, ele recebeu esse nome porque nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, porque Jacó significa literalmente, ele agarra o calcanhar, né? Ou agarrado ao calcanhar, alguma coisa nesse sentido aí. É claro que muita gente entende que é como se ele estivesse, né, puxando o irmão para sair primeiro. A gente brinca e fala, ele estava agarrado ao calcanhar porque ele queria puxar Esaú para baixo para ele sair primeiro, ou seja, desde o ventre ele já queria a primogenitura, tá? Então a gente vai perceber que já na introdução da lição fala da família de Jacó, que é uma família marcada por favoritismo, fala aí no início. Por que favoritismo? A mãe gosta de um, o pai gosta de outro, né? Gosta mais, né? Digamos assim. Ou tem mais afinidade. É normal às vezes, né? O pai e a mãe, não é que ama mais, mas tem mais afinidade com o filho e menos afinidade com o outro, né? Às vezes por causa das características, né? Às vezes se dá melhor com o filho e não se dá tão bem com o outro como deveria. Isso é normal. Se você for olhar e ler várias histórias, você vai ver que na verdade é normal isso, não tem nada de anormal nisso, né? As famílias são assim, né? Muita gente eles querem parecer ter uma família perfeita, né? Bota lá no Instagram, no Facebook, mas aquilo ali a gente sabe que aquilo ali é holográfico, que não é real, né? A família real tem problemas, tá? Tem problemas como a família de Jacó tinha problemas. Então era uma família marcada por favoritismo, fala aí no início, né? Então nesse ambiente ele aprendeu a enganar. Por que ele aprendeu a enganar? Quem induziu Jacó a enganar o pai? Quem foi? Foi Rebeca. Você pega lá o texto lá, você vai ver que em Gênesis 27, versículo 6, que é Rebeca que induz Jacó a enganar Isaac, se aproveitando das debilidades do próprio Isaac, que já não enxergava tão bem. Vai se aproveitar disso. Você pega lá o texto de Gênesis 27, Jacó vai contar pelo menos 2 mentiras para o pai dele. Pelo menos 2. Para poder pegar a bênção da primogenitura. Então a gente foca muito nisso, a gente foca na parte de que Jacó enganou, a gente foca na parte de que Jacó armou, mas na verdade estava a mãe por trás, né? A mãe arquitetando tudo, orientando Jacó, e ele, claro, cedeu a sugestão da mãe para enganar o pai, ele fez tudo isso, mas na verdade há algo por trás disso. Jacó queria a bênção da primogenitura, isso aqui é muito importante, tá? Jacó queria a bênção espiritual, tá? Ele fez coisa errada, fez, mas ele queria. Você pega lá o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que Esaú foi profano, e mesmo depois chorou buscando lugar de arrependimento e não encontrou. O que é profano? Profano tem 2 traduções, pode significar aquele que é acessível a tudo, que é uma tradição que diz que significa aquele que é acessível a tudo. Em outra tradição diz que é aquilo que é de fora do templo. Profano é o contrário de sagrado. Então profano é aquele que é de fora do templo. O utensílio que é consagrado a Deus no Antigo Testamento não podia ser usado para outra coisa, era só no templo, não é assim? Ele era consagrado, dedicado para ser usado no templo, não podia se utilizar em outro lugar. Então quando chama Esaú de profano, está falando do seu caráter, tá? Esaú era o primogênito, pastor, mas ele não, mas para ele a bênção da primogenitura não valia nada, não valorizava. E Jacó, com todos os defeitos, queria a bênção da primogenitura. A gente não entender isso. Jacó, cheio de defeitos, cheio de falha, mas ele queria a bênção da primogenitura. Ele valorizava a bênção da primogenitura. Ele queria a bênção de Deus sobre ele e a descendência dele. Essa é a questão. Fez coisa errada, mas ele queria. E Esaú não queria. Esaú menosprezava a bênção, tá? Esaú menosprezava. Então esse é um ponto importante para a gente focar, ao invés de focar só no Jacó enganador. É que Jacó queria e Esaú não queria. E as próprias escrituras provam isso quando diz que Esaú era profano. Certo? Esaú era profano, ou seja, ele não se importava com as coisas sagradas. Para Esaú as coisas sagradas não tinham valor. Então isso aqui é muito importante de gravar isso. Então essa família era uma família disfuncional, Gessimar. Era uma família disfuncional, né? Tinha favoritismo, tinha problemas, tinha gente que enganava, não é isso? A mãe vai influenciar o filho a enganar o pai e por aí vai. A lista vai aumentando, tá? Ele, se eu não mostrar hoje, vai focar no Jacó, que foi enganado também. Ó, aqui na introdução ele fala, o homem que enganou passou a ser enganado. Mas ele passou a ser enganado por quê? Porque ele estava passando pelo processo de transformação. Na verdade, Jacó aponta para cada um de nós, né? Sim. Essa que é a verdade. Jacó tipifica quem? O crente no processo de transformação. É o crente. Quantos anos Jacó levou para ser chamado de Israel? Quantos anos? Já fez a conta? Quantos anos, irmão? Se for considerar
considerar 97, né? Hã? Se for considerar que ele saiu da casa de 77, mais 20 anos que ele ficou. Sim. 97, por aí. É. Só que na verdade a gente diz que foram 20. Né? Que é da saída da casa, o processo começa quando ele sai da casa. Antes ele não está no processo. Então são 20 anos mais ou menos aí, o seu cálculo está correto, você somou a idade dele junto. Mas é isso aí, da saída da casa, fugiu para o deserto, até chegar o momento de ser chamado de Israel, 20 anos de processo. Foram 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel e mais 6 anos servindo para receber a herança. Foram 20 anos. 20 anos para ser transformado em Israel. Demorou, né, Renan? Aí ontem não estou fazendo a conta, deixa eu quantos anos eu sou crente. Por que eu não cheguei ainda, Jesus? Deixa eu contar. Rapaz, eu tô igual o Jacó, eu fui 20 já e não cheguei ainda. É sério. Oi? É sério. A coisa é séria. Se você fazer um autoexame, você vai ver que na verdade a gente não pode apedrejar Jacó. Porque todo Jacó aponta para nós. Né, no processo de transformação. Porque ninguém é transformado da segunda para a terça. Né? Existem casos, exceções de gente que. Mas tem gente que pega uma vida inteira para. Né? Uma vida inteira para se aprumar, não é isso? É assim ou não é? É assim, cada um tem o seu tempo. Jacó levou 20. Tá? Então a história de Jacó vai nos ensinar algumas lições sobre a mudança. Tá? A família de Jacó, tópico 1, fala um encontro especial. Jacó encontra Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Tá? Só um ponto aqui que é importante destacar, que muita gente pega esse texto para falar de pastor, ele não tem nada a ver. Né? O Antigo Testamento é pastora de ovelhas, cuidava de ovelhas, não tem nada a ver com cargo pastoral, é muito importante isso. Às vezes tinha um pregador pegando isso aqui para dizer que tinha pastora na Bíblia. Não, tem pastora na Bíblia, fulano era pastora. E eu também não tenho nada contra pastora, tá, irmão? Já para dizer aqui. Porque na Bíblia não manda consagrar, mas também não diz que é proibido. Não tem texto dizendo que é proibido. Então a gente tem que pensar nisso aí. Tá? Então eu sei pode ou não pode, a Bíblia não fala que pode nem que não pode. Não está escrito lá. Pode consagrar, não tem nenhum texto proibindo e não tem nenhum texto mandando fazer. Não tem nenhum dos dois. Então, se tiver, ele mostra. Né? Se tiver aí, ele mostra aí. Eu já li a Bíblia algumas vezes toda, já perdi a conta e eu nunca achei esse texto não, porque diz uma coisa ou outra. Se tiver, eu nunca li. Tá? Mas aqui está falando de pastora de ovelhas, só para a gente poder pontuar. Então ela era a filha mais nova de Labão. A gente sabe que Labão era primo. Era tudo parente, naquele tempo os parentes, né? Né, Gessima? Por que eles procuravam na própria parentela? Até por uma questão religiosa também, por uma questão sagrada do povo judeu que tinha que manter a descendência ali pura, não podia se misturar com povos estranhos. Então geralmente casava com os parentes mesmo, para não se misturar com outras nações, como era a ordem, como foi a ordem dada por Deus lá desde os primórdios, desde o início lá do Pentateuco. Tá? Então, aqui é um resumo sobre a história dele. Né? Ele chega à casa do seu tio, sem dinheiro, sem nada, né? Tinha que pagar dote, o texto vai dizer aí. Jacó vai fazer um acordo contigo, vou trabalhar para receber, você já conhece a história. Ele vai trabalhar para receber Raquel, porque ele gosta de Raquel. Né? O famoso gato por lebre, esse mano. Né? O gato comprou um gato e recebeu a lebre. Né? Ele queria Raquel. Mas quando ele acorda, ele está com o Leo para entender esse negócio. Eu li esse texto querendo entender. Como é que ele queria um e não percebeu que era outra que estava com ele? Irmão, alguém parou para pensar aí? Tinha luz, né? Hã? Tinha luz, né? Será que não tinha luz? Ou será que ele passou o rodo mesmo, como diz o carioca? E pensou assim, agora eu vou ficar com a outra também. Deus que me livre, né? Mas eu fico lendo esse texto e penso assim, gente, ele não sabia identificar quem era quem? Da pessoa também? Eu fico lendo o texto, leio, vou lá, procuro no hebraico, olho, não consigo entender como é que ele confunde. Como é que ele fica com a mulher e sabe que é a mulher? Se fosse gêmeas, né? Talvez ele tinha bebido um pouquinho de vinho, pode ser. É bem provável por causa da festa, né? Tem muitas culturas que a noiva fica... Isso, coberta, isso aí. Eu pensei nisso também. A empolgação em 7 anos esperando, prestou muita atenção. É isso aí, acho que estava tanto afoito que ele nem. Nossa, eu vou pensando que aqui já estava confusinho ali, né? Então, isso aqui é parte da história que é engraçado, mas é pra gente pensar que eu estou falando. A gente lê o texto e fica assim, gente, como é que pode que ele não sabe quem era a mulher que ele amava, que ele deita com a mulher e não sabe quem é Raquel? É uma coisa estranha para parar para pensar. O vinho era e até hoje é cultural. Isso, e aí eu deduzi isso, eu deduzo que festa, né, bebida, ele provavelmente não estava totalmente consciente, estava indo fora. O vinho já tinha passado da conta, é bem provável. Vale ressaltar que ele estava com 84 anos ainda. Hã? Ele estava com 84 anos. Também tem isso, né?
Também tem essa questão. É mais um ponto. Vamos lá. Então a gente sabe que Labão usou de engano, porque Labão precisava, né? Precisa botar a Lia para fora primeiro, senão ninguém ia querer Lia. Ele botou ela para fora primeiro para depois entregar a Raquel, que era mais nova e, segundo as escrituras não dá a entender, era mais bonita também, né? Era mais bonita, provavelmente, era mais bonita do que a Lia ou Leia. Algumas traduções da Bíblia traz Leia, né? Outras traz Lia, tá? E aí o enganador é enganado. Você já sabe que Jacó ele vai ser enganado. Ele mentiu, ele vai ser, né? Vou falar uma mentira para ele também, ó. Tá aqui o gato, a gata, te vendi a gata, de manhã ele acorda e alegre. Ele vai ser enganado. Tá lembrando que eu falei do texto aqui da mentira? Né? Você pegar lá Gênesis capítulo 27, 19 e 20, eu anotei aqui, ó. As mentiras de Jacó para o pai dele, Isaac. Ó. Versículo 18, Gênesis 27, 18. Ele dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse: sou Esaú, seu filho mais velho. Está vendo? Sou Esaú, seu filho mais velho. Ele está mentindo, vivendo a mentira. Sou Esaú, ele não era Esaú, ele era Jacó. Ele mente. Aí depois ele diz assim, ó. Agora sente-se como que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou para ele, versículo 20, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Ele botou Deus no meio. Que a mãe dele fez tudo, ele só entregou para o pai. Quer dizer, ele contou duas mentiras pesadas, que ele mente a identidade dele, certo? E depois ele diz que Deus tinha arrumado, né, o animal que ele fazia o guisado. Então você percebe que o erro de Jacó foi um erro grave. Sim ou não? Sim. Ele mente. Então Labão vai mentir para ele nada mais, nada menos do que a Bíblia se cumprindo, né? Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Aquele come plantar, ele também se fará. Paulo fala isso aos Gálatas. Então, quando plantou, ele vai colher. Então, o enganador ele vai ser enganado. Jacó colheu aquilo que havia semeado: mentira e engano. Porque Deus perdoa, mas as consequências vêm, não é assim? Deus pode nos perdoar do pecado, mas as consequências do nosso erro permanecem sobre nós, porque são consequências naturais do erro que a gente cometeu. Jacó vai ter uma vida bem difícil durante os 20 anos aí por causa dos erros cometidos. Certo? Você lembra que a palavra de Deus tinha sido liberada sobre ele lá no ventre. O que Deus falou para Raquel? Para Rebeca: duas nações no teu ventre, não é isso? Vão guerrear desde o ventre e o maior vai servir o menor. Deus já tinha dito que o maior serviu o menor, então não precisava dele fazer nada. A promessa tinha sido feita, porém, tudo aconteceu e prosperou para que a promessa de Deus se concretizasse. Toda vez que eu me deparo com esse texto, me gera uma dúvida, porque todo mundo, inclusive a lição, traz esse texto como uma promessa de Deus. Mas há uma diferença quando é Deus fazendo uma promessa, Deus fala: eu farei, sempre ele deixa claro que é algo que ele está fazendo. Ali é mais uma presciência do que uma promessa. Então, não, é mais uma presciência. Não é uma promessa, é Deus apenas antecipando o que vai acontecer. Isso. Que na verdade a gente usa muito a palavra promessa por causa do propósito, a gente mistura, né? E quando a gente vai falar, porque na verdade já estava dentro do propósito de Deus, esse seria o correto de se colocar. Já era o propósito de Deus que a gente crê em presciência, não é isso? Tem gente que crê em predestinação, acha que Deus já predestinou para acontecer aquilo. Esse é o texto preferido da predestinação, que é o Romanos capítulo 9. Né? Romanos capítulo 9 até o capítulo 11. São 3 capítulos que tratam disso e que o pessoal bate ali para falar da predestinação. Acho que é em Zacarias 3, vai falar que Deus amou um e odiou o outro. Isso aí. Desde o tempo. É isso aí. Sem ter pecado. É isso, e é isso que Paulo cita lá de novo, citando o texto profético, quando ele diz: amei a Jacó e odiei a Esaú. Tá? Então, uns entendem como predestinação, nós entendemos como presciência, como você falou. É Deus já antecipando o que já ia acontecer. Mas não uma promessa. Não promessa necessariamente, não uma promessa. A promessa, na verdade, era a promessa que ele fez a Abraão, que estaria sobre Jacó. Essa é a promessa. A mesma promessa que ele fez a Abraão, ela agora estava sobre Jacó. Jacó era, no caso, o filho da promessa ali. Entre ele e Esaú, a promessa era sobre ele. Porque ele ia receber, no caso, a bênção do pai dele. A promessa ia continuar subindo. Então, nesse sentido, é a promessa. Mas ali no texto, na verdade, é Deus prevendo, né, ou antecipando aquilo que já ia acontecer. E que, na verdade, prosperou para que o propósito de Deus se concretizasse. Até os erros que Jacó cometeu acabou conduzindo ele na direção certa. Não tirou ele da direção. Tá? Pastor, então eu posso errar para me levar para a direção? Não, irmão. Não confunde as coisas não, né? Já tem que botar pontuar aqui, senão você diz assim: o pastor falou que pode errar que eu vou para a direção certa. Não.
A gente está mostrando ali que Deus está no controle da história, né? Mas também é necessário que isso aconteça, porque a gente vai e volta lá sobre a vida de José. Então, olha só para você ver como que é a coisa, né? A coisa acontece. Quer dizer, se não tivesse acontecido aquilo com José, de ter vendido e tal, sim. História, entendeu? É isso aí. Então, na verdade, tudo contribuiu, como diz o apóstolo Paulo, tudo contribuiu para o bem, né? No propósito de Deus se cumprir ali, né? E a descendência da promessa continuar por meio de Jacó. Tá? E aí segue, o enganador é enganado, muitos filhos, né? O ponto 3 aí, ó, o subtópico 3, esse triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. Poligamia aí, né? Várias mulheres. E tinha mulher, Tinha servo, né? tinha servo da mulher também, e por aí vai, né? O cara colecionava, né, Jacima? Sim. O cara colecionava. Você sabe que a única regra naquele tempo, agora sério, a única regra para o camarada, a única coisa que impedia ele de ter muitas mulheres é se ele não tivesse condições de arcar. Essa era a regra da cultura da época. Se o homem, quantas mulheres ele conseguisse arcar e sustentar, ele podia ter. Até hoje a gente usa. Isso, se ele tinha condições de arcar, ele podia ter. Você consegue ter 5? Você podia ter 5, era assim. Até hoje é assim, ó. O jogador de futebol que tem muito dinheiro, eles têm muita mulher. Olha esse mapa fazendo raiva, uma hora dessa. Até hoje. Piadista. Vamos lá. Ô, Jean, Oi. existiu, por acaso, algum homem que teve uma só mulher? Uma só mulher? Se tem, é provável que tenha existido. Isaac. Hã? Isaac. Ah, não, Isaac sim. Isaac sim, só a Rebeca. Isaac só teve a Rebeca. Eu acho que é o único, né? Dos três é só Isaac. A gente acho que já falou sobre isso na lição. Sobre o fato de ele ter só uma, Isaac. E por opção, né? Opcionou ter uma só. Se ele quisesse ter mais de uma também, ele teria, não ia ter problema. Se acaso quisesse. Hã? Ele teve uma experiência muito boa, não. Então uma só. Então, se uma mais uma igual essa, que vai me enganar. Pois é, eu vou te falar que, rapaz, o cara que tem mais de uma tem que ser estudado. A NASA tem que estudar ele. Porque o cara conseguir administrar mais de uma, pelo amor de Deus, mas ele arruma, pastor. Deus já fez tudo certinho, uma só já tá bom, irmão. Pra caramba, já tá bom demais. Não é verdade? É mentira ou é verdade? Essa última aí. Nós viver ali, aprender, né? Construir a vida, aprender a conviver, um aceitar o outro. E é assim, é difícil, não é fácil. Esse papo de que é tudo flores, essa conversa, é difícil. Essa última ida nossa em Israel, passando por Dubai, eu perguntei um árabe lá, guia nosso lá, falei, e essa cultura aí, como é que é hoje? Eu falei assim, não, hoje tem isso ainda, mas no nosso tempo, ninguém quer assumir mais uma só, dá muito problema. Uma só já dá. Ele não pode favorecer uma, a outra, dá problema na lei. Pois é, eu lembrei do pastor Cláudio Duarte, né? O pastor Cláudio Duarte, Deus olhou e viu o homem lá todo alegre, você vai arrumar um problema com ele agora. Ele brincando, né? Então, ainda na verdade, a mulher também, irmão, não é fácil pra mulher também não. Tolerar o cabra também não é fácil não. O casamento é difícil, né? E a mulher, a gente brinca assim, mas a mulher tem que tolerar o cabra também. Certo? Já o Isaac lá, né? O Isaac também não era fácil não. Você vai ler lá o texto, você vai ver que não era fácil não. O Isaac também era difícil. Sobre Adão também, não lembro de ter Adão ter várias mulheres. Adão e Eva, não lembro de ter. Não fala também não. Não fala não. Não lembro. Ele não foi Eva mesmo, não foi só ela. E ele foi guerreiro, né? Ele viveu muitos anos com ela, não foi? Foi guerreiro? Foi 900 tantos anos que ele viveu casado. Ele... Ali foi Ele, cara, meu herói. Meu herói. Ele foi referência, cara. Referência de Jó. Construiu duas famílias com uma mulher só. Vamos lá, gente, vamos lá. Noé também Vamos só lá. uma mulher, né? Oi? Noé também só Noé também, já apareceu 13, viu? Foi a irmã que perguntou ali, já apareceu 13, irmã. Já apareceu Noé, viu aí? Isaac, mas quem outro? Adão, Jó, e 4. Independente de querer, de aceitar ou não, Sim. é obrigada a mulher ser daquele homem. Na época? Na época era. Se ele Na falar, época eu quero, eu quero. Não, na época era. Na época se o pai fala assim, você vai casar com ele, tinha que casar. É o pai que dava a filha em casamento. Ele fala, você vai casar com fulano de tal ou com fulano de tal. Era a cultura, o pai determinava. Se o pai prometesse aquela filha para determinada pessoa, ele ia casar, não tinha jeito. Isso existe na A minha mãe foi escolhida. Oi? Isso Minha mãe existe foi na cultura escolhida. cigana. Existe, ainda A existe. cultura cigana, não sei se vocês sabem. Eu já ouvi dizer. Não é já ouvi todos, falar. mas a cultura cigana, o menino já nasce. Prometido para alguém, né? Para aquela Que pessoa. problema, né, João? A
cultura cigana é assim. Que problemaço, né? O casamento da minha mãe foi assim, ó. É. Meu pai encontrou com meu avô e falou assim, eu quero casar na sua casa. Aí tinha muitas meninas, qual delas o senhor quer? Aí falou assim, pode ser a mais velha, primogênita. Aí era minha mãe. É isso aí, e foi. Fala, João. É bom destacar que o texto ele é descritivo, ele não é impositivo. Não quer dizer que essa era a vontade de Deus. Não, claro que não. Né? Nunca Então, foi. É bom só pontuar. Não, nunca foi, porque era a vontade de Deus. É, o próprio Senhor Jesus falou isso com os discípulos, né? Com os religiosos lá, ele falou. E no princípio não foi assim, ele diz. Né? Porque os homens fizeram assim, mas no princípio não foi assim. No princípio Deus estabeleceu o quê? Um homem para uma mulher para um homem. Deus estabeleceu dessa forma, tá? Isso aí se desenvolveu conforme, né, a cultura foi desenvolvendo, acabou o pecado, né? A carne mesmo. É resultado do pecado. Aí muitos filhos, vamos seguir aí, muitos filhos, várias mulheres, vários filhos, não é isso? De Jacó vai vir as 12 tribos, tá? Dos 12 filhos de Jacó vão ser as 12 tribos, é um resumo. E aí, ó, Jacó deseja retornar à sua terra. Quando Jacó deseja retornar, irmãos, a terra, ele já passou o processo todinho ali do 7 anos por Raquel, e por 7 por uma, 7 por outro, 14 anos de trabalho, certo? E ele quer voltar. Você sabe que Jacó trabalhava e não via a cor do dinheiro, né, irmão? Foi enganado durante bastante tempo. Ele pagou um preço alto pelos erros dele do passado. É isso aí. Então ele trabalhava e não recebia pelo trabalho. Ele vivia na casa do teu sogro, mas ele não recebia, ele não tinha salário. Tá? Então Jacó almejava retornar para casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra, logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que o seu tio liberasse juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão, e tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria fácil. Por quê? Por quê? Porque Labão estava sendo abençoado pelo trabalho de Jacó. Com todos os erros de Jacó, irmãos, estava sobre ele, a palavra de Deus estava sobre ele. Muito falho, cheio de erros, mas a palavra de Deus tinha sido liberada sobre ele. Com ele ia continuar a promessa. Então a bênção estava sobre a casa de Labão por causa de Jacó, porque Labão ele era idólatra. Lá no episódio lá que eles fogem, a Raquel rouba a imagem lá, né, esconde os terafins, né, os ricos do lar, os terafins, ela esconde e leva com ela. Você vai ver que Labão ele sai e vai atrás, porque ele era idólatra, ele vai atrás para pegar as imagens de volta. Certo? Então Labão ele era idólatra. Então você percebe ali que a bênção estava na casa dele por causa de Jacó. Tá? Isso aqui é importante a gente frisar isso aqui, que a bênção estava sobre Jacó. Viu? Você pode ficar tranquilo, mesmo cheio de carrapicho igual você é, Deus está contigo, amém? Amém, graças a Deus. Mesmo a gente cheio de carrapicho, Deus está com a gente. A gente cheio de falha, cheio de erro, Ele nos escolheu, Ele está conosco. Isso aqui que é importante a gente frisar. Tá? E aí vai o acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó. Gênesis capítulo 30, versículo 27. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário que te darei. Então Jacó deseja trabalhar para o bem da sua família, e não mais para o enriquecimento do seu tio. O que ele vai fazer? Vai combinar de trabalhar e pegar as malhadas, não é isso? As malhadas são suas, só picada e malhada é sua, certo? E aí, dentro dos 6 anos ali, o que vai acontecer? A coisa vai virar, o jogo vai virar. Jacó vai prosperar mais do que ele, certo? Você vai ler lá o texto lá devagarzinho, tá? E aí sim, só depois é que Deus vai dar ordem para Jacó retornar. Jacó queria retornar, mas ainda não era a hora. Deus vai dar ordem para ele retornar, ele vai retornar abastado, abençoado, próspero. Ele vai retornar bem. Amém, irmãos? Amém. Alguma dúvida até aqui? E aí, seguindo aí, ó, Deus manda Jacó retornar à sua casa. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente, teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, do que era de nosso pai, e fez ele toda esta glória. Uma acusação mentirosa carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande satisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna a tua terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Isso aqui mais uma vez mostrando Deus no controle da vida de Jacó. Mais uma vez. Jacó quis retornar, Deus não permitiu que ele retornasse. Agora, Deus vai dar ordem para Jacó retornar.
Que é assim, irmão, quando a gente faz voto com Deus, não é assim? Igual Jacó fez, quando você assume o compromisso com Deus, você até tenta fazer o que você quer, mas a coisa aperta, não é assim? Você quer fazer o que você quer, mas a coisa aperta, e de alguma forma Deus vai mover as coisas para que você faça o que Ele quer. Não adianta. Deus vai te conduzir a fazer o que Ele quer que você faça. Essa aqui é a verdade. Amém, pastor? Amém. É assim? A gente tenta ir para lá, Deus falou, opa. É aqui. E aí de vez em quando ele chama a gente devagar, aí de vez em quando ele vem mais forte também, chama mais forte um pouco. Dá uma devagar, e tem hora que ele dá uma mais forte para a gente voltar para a linha. Mas ele traz a gente de volta. Tá? Vamos seguir aqui? E aí ele vai permitir que Jacó retorne. Tá? E aí lá embaixo, no outro parágrafo, diz assim: em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento daquele episódio dos deuses, que eu falei com você, ele vai pedir os deuses de volta. Labão era idólatra, tá? Tinha vários ídolos em sua casa, e Raquel seguiu o exemplo do seu pai. Na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. Este foi, porém, Jacó prosseguiu em sua caminhada em direção à casa de seus pais e enviou um presente para seu irmão. Esaú, então Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou tão temeroso de uma possível vingança que clamou a Deus dizendo: Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: torna a tua terra e a tua parentela, livra-me, peço, da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Em seguida enviou um grande presente para Esaú. Jacó mandou os presentes na frente, porque ele estava com medo da retaliação do irmão. Né? Ele está voltando. Agora, mesmo assim, eu achei que ele foi de coragem, hein, Cícero? Sim. Ele foi de coragem. Porque ele volta, mesmo tendo medo da retaliação do irmão que ele tinha enganado no passado, ele volta, manda os presentes na frente, mas ele foi de coragem, cara. Ele teve coragem. Porque ele foi ao encontro do irmão, ele não fugiu. Agora, quando ele leva a família para o outro lado, no Jacó, que ele atravessa a família, ele vai sozinho, na verdade ele está protegendo a família, que ele estava com medo ainda. Ele deixa a família um pouquinho para trás e vai lá na frente e vai brigar com o anjo. É aquele texto lá que ele luta com o anjo lá, né? Com o anjo do Senhor, ele luta e vai prevalecer. Eu acredito que quando ele sai dali, ele já sai, Oswaldo, já. É assim? Quando ele sai, porque ele recebe a palavra, tu não te chamarás mais Jacó, te chamarás de Israel, ele já sai dali, vamos dizer assim, com a transformação dele carimbada. Amém? Você não entende dessa forma? É ali que ele sai carimbado ali. Ele já sai com segurança para ir até o irmão. A segurança dele vem depois do val de Jaboque. Até então ele estava com muito medo ainda. Depois do val ele vai com segurança. Ele entra lá. Gustavo Brincar fala que ele entrou lá fisicamente perfeito, né? E com caráter torto. Mas quando ele sai com caráter acertado e fisicamente marcado. O texto diz que ele saiu mancando. Então desde então Jacó mancou até a sua morte, porque o anjo tocou na sua coxa direita. Então ali a marca de transformação de Jacó está ali, quando o anjo toca na juntura da coxa direita de Jacó. Ele sai com caráter consertado, mas com uma marca, Deus deixa ele marcado. Tá? Quem se encontra com Deus sai marcado, amém? Amém? Amém. Quem se encontra com Deus sai marcado. Se encontrou com Deus, alguma marca vai ficar. Ninguém se encontra com Deus e continua igual era antes, não tem como. Tem que mudar, tem que ter mudança. Então Jacó sai dali marcado. Glória a Deus. Amém? Vamos seguir. Aí aqui no tópico 3 vai falar de novo, né, da angústia no val de Jaboque. Jacó que ele deixa lá a família e atravessa. E o texto diz que ele ficou só. Por que ele fica só? Já parou para pensar? Por quê? Por que Jacó fica só no val de Jaboque? E aí? E aí, Gissimar? O tempo entre ele e Deus, ele viu essa necessidade. E por que Jacó ficou só? Vamos lá, e aí, gente? Jacó ficou só, por quê? Porque tem coisa na nossa vida que é a gente e Deus. É isso aí. Tem coisa que não tem. Era só ele e Deus. Aquele momento ali era só ele e Deus. Tá? Ele vai lutar com o anjo, vai prevalecer. Essa coisa de lutar com o anjo e prevalecer, gente, sabe que isso aqui é simbólico, né? O cara não vai lutar com o anjo e vai vencer. Na verdade, a persistência de Jacó rendeu para ele, é que ele vai mostrar para nós a lição da perseverança. Tá? A perseverança de Jacó. Que ele lutou a noite toda. A noite toda. A luta de Jacó ali, na verdade, aponta para a perseverança de Jacó. Tá? Não é que Jacó lutou lá, como você fica imaginando, né? Viu o irmão pregando, falando que Jacó agarrou o anjo, lutou com o anjo, hein, Paulo? E bateu no anjo. Deu soco no anjo. Jacó não bateu no anjo, não derrotou o anjo na mão no fight. Não teve MMA, não teve. Foi UFC. Na verdade, o anjo cedeu a bênção por causa da persistência de Jacó. Ele persistiu e recebeu a bênção. Certo? Não te chamarás mais Jacó,
chamarás Israel, mas não chamou. Tu te chamarás Israel, mas não chamou de Israel, capítulo 32. Só vai chamar de Israel 3 capítulos depois, no 35. Pois é. Ainda continuou chamando ele de Mas a Jacó. impressão que eu tenho é que ele estava abraçado, um segurando o outro, porque para ele tocar na coxa do indivíduo, Isso aí. ele tem que estar abraçado. Tem que estar agarrado, segurando, travado. tem que estar Isso aí. segurando. Não necessariamente brigando, né? Mas segurando ali. Não, eu estou aqui segurando. Me deixa aí. Não, você só sai daqui. O texto diz que o anjo falou, me deixa aí. Ele falou, só te deixarei quando me Se abençoar. abençoar. Isso aí. Aí E tá a bênção era a mudança. Jacó foi Israel. Aí 3 capítulos depois, Oswaldo, que vai ser chamado de Israel. No segundo tempo ali, o intervalo dos 3 capítulos. Deus fala que vai chamar, mas não chama. Só 3 capítulos depois é que Deus vai dizer que Deus vai chamar de Israel. Até então, continua chamando de Jacó. Não os 3 capítulos que você vai ver. Ele continua chamando de Jacó. Também, não necessariamente que tenha sido algo físico, igual o acredita. Pode ser oração, né? Em oração. Porque Uma luta na e oração. verdade, o que Deus fala, né, que precisava ser de ir, né, a verdade assim, um entendimento que Jacó já tivesse entendido o propósito daquele encontro. Sim. Então Jacó disse, não, eu preciso ser abençoado, mas Deus já sabia disso, mas assim, porque se fosse pelo toque, o abraço no anjo ia ser destruído. Isso Se aí. o toque na coxa saiu mancando, Imagine, né? Tanto que ele sai mancando, sai marcado. Né? Sai marcado. E na verdade, quando ele se encontra com o irmão, Deus já tinha preparado tudo, né? O irmão dele já estava também com o coração voltado para a reconciliação e não para a briga como ele esperava. Quando ele chega lá, o irmão já está esperando ele para abraçar, para reconciliar, não para brigar como ele ficou com medo. Ele tinha medo que fosse isso. E na verdade o próprio irmão dele já queria também a reconciliação. Só Deus. Muitos anos, só Deus. Só Deus. O perdão, só Deus, não é isso? Nem o presente ele quis, né? Nem o presente ele quis, isso aí. Nem os presentes ele não aceitou. Só que Jacó insistiu, ele não, você vai ficar com o presente. O Salmo 130, verso 4 diz que contigo está o perdão para que tu sejas temido. O perdão é algo divino. Aquilo que aconteceu ali, na verdade, foi a ação de Deus. Né? E aí Jacó vai se transformar. Depois daquele encontro de Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo, como eu falei aqui. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Você sabe que o barro na mão do oleiro tem um processo ali, né? Tem 7 etapas ali para ele se tornar um vaso. Né? Fala de quê? Fala justamente da modelagem, do modelar. Né? Modelar. Criar é uma coisa, formar é outra. Criar, Deus cria assim, ó. Formar, Deus forma. A ideia do olheiro, né? Com a mão no barro ali formando o vaso é essa, é da modelagem. Né? Porque o criar é o bara. O modelar é o yatsar, né? Que é dar forma. São 2 palavras diferentes no hebraico. Por isso que lá em Isaías ele diz: assim diz o teu Deus que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Os verbos são diferentes. Porque o criar é assim. O Jacó foi criado, o Israel foi formado. É isso que Deus está dizendo. Que para dar forma leva tempo. Igual o barro ali que passa pelo processo até se tornar um vaso. Tem 7 etapas. Até sair o vaso pronto. Então essa aqui é a analogia que é feita lá. Que ele cita aqui o texto de Jeremias 18, né? É justamente o texto de quando Jeremias desce a casa do oleiro lá, para ver como é que o oleiro fazia com o barro na roda para formar o vaso. Então, muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança no seu caráter e temperamento. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar, né, por sua presença. Tá? Tem gente que você olha assim e fica assim, rapaz, né? Aquela pessoa tem 30 anos que ele está ali e ele nunca mudou. Já conhece alguém assim? Já viu alguém assim? A gente às vezes observa, né? Diz, rapaz, aquela pessoa que está na igreja há tantos anos, ele não muda, continua a mesma coisa. Porque na verdade cada pessoa, né, é uma pessoa diferente, cada um é um indivíduo. Né? Cada pessoa tem o seu tempo. Tem gente que ele aceita Jesus, ele se converte, ele tem um encontro com Deus, ele, né, Paulo, ele muda assim, né? Um dia para o outro, ele está transformado. Tem pessoa que leva 20 anos, igual Jacó. 20 anos. A gente costuma brincar, a gente fala aquele texto lá que diz que Deus corrige e açoita quem ele ama, né? Deus corrige e açoita aquele que ele ama. A gente brinca que em alguns Deus dá só uma chibatada, mas tem gente que toda hora tem que tomar chibatada. Né? E a gente tem que tomar várias até
Até ele entrar no plumo, né? Tipo, não, já tá bom, senhor, não tá bom ainda não, mais uma, segura mais uma. Tem que tomar mais uma até melhorar. A conclusão aí, ó. Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa do seu tio, trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa do seu tio não foi nada fácil, nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com um anjo, teve seu nome mudado. Jacó em Peniel declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Mudança muito rápida indica que é só uma mudança aparente. Às vezes a pessoa muda aparentemente, muda superficialmente. Muda o pacote, mas não muda o conteúdo. É assim? Muda o pacote, mas não muda o conteúdo. No caso de Jacó, a mudança ocorreu de dentro para fora. Que é como Deus faz, né? Fez e faz na nossa vida. Mudança de dentro para fora. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Se não souber, tem aqui os universitários, né? Tem pastor, tem Gessimar, tem a turma aqui. Tem alguma dúvida? Tem o João, né? João. Tá na lista. Tem muita aí, tem o Paulo ali, ó. Tem muita gente aí. Né? Alguma dúvida, irmãos? Vamos ficar de pé? A gente vai fazer uma oração para a gente finalizar. Falta 3 minutos ali para o meu tempo acabar, então dá tempo de a gente fazer uma oração. E depois vai ter um café, pastor? Vai ter um café, né? Vai ter um cafezinho ali. A gente vai orar agradecendo a Deus. Na próxima lição a gente vai falar especificamente sobre a reconciliação de Jacó e Esaú. A gente só pincelou. Semana que vem o pastor vai estar aqui ministrando, acho que é o pastor divino, né? Vai estar aqui ministrando, vai falar sobre aqui o perdão, né? Reconciliação, uma lição muito importante.